Fala galera dos setoristas, olha aqui ó, gramado do Cristo Rei, há pouco o Inter jogou aqui e ganhou do Aimoré, último jogo antes do Clássico Grenal. Nós vamos falar sobre essa vitória colorada aqui, a escalação que o técnico Mano Menezes mandou a campo, poupando titulares, pelo menos os pendurados no Clássico Grenal, e todos ilesos, todos à disposição para o próximo domingo. Mas o principal, eu vou contar os bastidores do antes do jogo aqui. Pré a partida contra o Aimoré. E uma confirmação importante. Escapuliu por aqui e eu vou te contar a partir de agora, aqui no canal Setoristas. Se você já não é inscrito, te inscreve no canal. Se já é, compartilha o vídeo com a galera e obrigado por estar nos acompanhando. Vem aí a vinheta e eu vou te contar o que escapou no pré-jogo aqui do Inter contra o Aimoré, que é uma boa notícia para a torcida colorada. Vem! Fala galera, voltando ainda do Cristo Rei, ó, só que agora eu tô nas arquibancadas aqui, ó. Vamos falar nos setoristas da vitória do Internacional. Mas o principal assunto do Inter foi o que escapou. No pré-jogo do Inter, uma confirmação importante que agrada a diretoria do Inter e que com certeza agrada o torcedor colorado. Felipe Becker deixou escapar, vice-presidente de futebol do Inter, e eu vou te contar tudo a partir de agora no vídeo de hoje. Antes, quero pedir para você, te inscreve no canal Setoristas, ativa as notificações para receber as nossas atualizações diárias. Sempre Lucas Garski, Charlie Veloso, eu vamos estar por aqui atualizando tudo para vocês. Hoje eu estou aqui direto do estádio do Cristo Rei, onde o Inter jogou e venceu no Campeonato Gaúcho. Então, bora lá! Vamos falar do Internacional. Vamos começar desse assunto do pré-jogo. Antes da partida, tivemos a entrevista coletiva do Felipe Becker, vice-presidente de futebol do Internacional. Ele respondeu algumas questões sobre o jogo, falou também de uma projeção do Clássico Grenal, do Luiz Adriano, que desembarcou em Porto Alegre e agora já está inscrito no BID, pode estrear pelo Inter no Clássico Grenal, falou da contratação do Nico Hernandes. Mas o principal ponto que o Felipe Becker explicou e deixou escapar durante a sua entrevista coletiva antes do jogo contra o Aimoré aqui no Cristo Rei foi quando ele foi perguntado sobre as contratações, se o Inter ainda voltaria à Europa para tentar fechar mais negócios, e ele respondeu da seguinte forma, que o Inter foi até a Europa e fechou 3 contratações. Aí eu parei e fiquei pensando, e ele foi lembrando os nomes. Luiz Adriano, já está aqui em Porto Alegre. Arangues, que tem o pré-contrato assinado, mas só vem na metade do ano. E eu lhe pergunto, quem seria o terceiro nome? E aí ele teve ajuda, claro, da assessoria de imprensa do Inter, que falou para ele do Nico Hernandes. Mas o Nico Hernandes veio do Atlético Paranaense, não precisou ir na Europa, o Inter trabalhou aqui para a contratação desse jogador. Gente, o Felipe Becker deixou escapar ao encaminhamento que a gente já vinha trabalhando aqui, e quem acompanha o setorista sabe que a gente vem trabalhando essa informação do acerto com o Ener Valencia, centroavante do Fenerbahçe da Turquia, o centroavante equatoriano. O Internacional, vou repetir, tem um acerto com esse jogador encaminhado. O Inter já tem conversas que avançaram com esse jogador, mas o Ener Valencia pediu sigilo para não complicar a sua situação lá na Turquia com a equipe do Fenerbahçe. Por isso o Inter vem tratando como uma possibilidade, mas o Inter já tem encaminhado essa contratação para a metade do ano, para ser centroavante do Internacional a partir da metade do ano. E esse foi o nome que acabou escapando pelo vice-presidente de futebol, o Felipe Becker. O nome do Ener Valencia acabou escapando nos bastidores do Internacional. O Inter ainda tem o Cuéllar como sonho também, mas o Ener Valencia é quem tem esse princípio de acordo. O Inter já tem uma carta entregue ao Ener Valencia de intenção de proposta. O Inter fez isso com o Carlos Depena no ano passado, e depois que terminou o contrato dele com o Dinamo de Kiev, o Depena veio para o Internacional. Ainda tinha a questão do conflito, claro, entre Rússia e Ucrânia, que facilitou essa vinda do Depena, mas depois ele ficou em definitivo. E o Inter está aproveitando. O contrato do Ener Valencia acaba agora na metade do ano, em junho, com o Fenerbahçe, e a partir daí ele virá em definitivo para o Internacional. Bom, falamos desse extracampo do Inter. Agora
vamos falar do jogo, projetar o Grenal também. Antes, pedir para você, né, seguir aqui no canto do vídeo, curtir, compartilhar o canal Setoristas, te inscreve se ainda não é inscrito e ativa as notificações para receber as atualizações do que a gente posta aqui sobre a dupla Grenal. Bom, antes da partida, o Inter tinha uma lista extensa de jogadores pendurados, o lateral direito Fabrício Bustos, os volantes Gabriel Baralhas e Johnny, o meia Carlos Depena e os atacantes Alemão e Pedro Henrique, 6, mais o técnico Mano Menezes, 7. Caso esses jogadores recebessem cartões, ou o técnico, né, teria que cumprir a suspensão no próximo jogo, que será o Clássico Grenal no próximo domingo na Arena. E por isso, o técnico Mano Menezes optou por começar com uma escalação um pouco diferente do que ele vinha utilizando no Internacional. Fabrício Bustos ficou no banco, o Mário Fernandes começou entre os titulares. No meio-campo ele fez uma escolha, deixou o Johnny no banco e começou com o Gabriel Baralhas, então começou com o jogador pendurado, mas o outro ficou no banco de reservas. O Carlos Depena também foi poupado, ficou no banco de reservas, e o Matheus Dias entrou na equipe titular, ganhou uma oportunidade, e na frente o Pedro Henrique ficou no banco e o Alemão começou entre os titulares. O Inter até dominou bastante o primeiro tempo, criou oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol. O Alan Patrick foi quem se destacou nessa atuação do Internacional durante o primeiro tempo. No segundo tempo, o Alan Patrick também seguiu destacando, sendo esse principal jogador do Inter. Vale destacar que foi um jogo que tivemos chuva, sol, depois voltou a chover, aí teve sol de novo, gramado pesado, mas o gramado que resistiu até o fim. No segundo tempo, no início, o Maurício faz o gol do Inter, deixa o Inter em vantagem no cruzamento do Wanderson, numa assistência do Wanderson. Depois, teve também o gol do Pedro Henrique, um golaço de cobertura num passe do Maurício, confirmando a vitória do Internacional, com o Pedro Henrique já em campo. No fim, os jogadores pendurados que estavam no banco entraram na partida, com a exceção do Carlos Depena, mas ninguém tomou cartão. Todos eles passaram ilesos, estão à disposição para o Clássico Grenal. O Inter ainda vai ter o René de volta, que cumpriu suspensão automática hoje, e também quem vai estar de volta é o Vitão, que estava se recuperando de um quadro febril. Depois do jogo, o técnico Mano Menezes, na sua entrevista coletiva, falou da importância do Clássico Grenal e dessa escolha de mexer no time, porque queria o time em campo, os jogadores que entraram em campo hoje, pensando no jogo daqui e não pensando no Clássico Grenal. E por isso ele poupou alguns jogadores do início da partida, claro, em função desse cartão amarelo dos jogadores estarem pendurados e daqui a pouco, porventura, não entrar numa dividida, outra com medo de tomar um cartão e perder o Clássico Grenal. Por fim, o Inter venceu, segue invicto na temporada, segundo colocado na classificação geral do Campeonato Gaúcho, e agora, claro, só pensa no Clássico Grenal, que a partir de agora começa a Semana Grenal para o Inter. Para fechar, aqui do Cristo Rei, ó, o pessoal já está desmontando tudo por aqui, a gente acompanha essa transmissão na Rádio Guaíba. Pedir para você mais uma vez se inscrever no canal, compartilhar com a galera, comenta aí no vídeo o que achaste da atuação do Internacional e dessa revelação que eu falei no início do Felipe Becker, que deixou escapar. O Ener Valencia está encaminhado com o Inter sim, você soube aqui no canal Setorista, a gente já falou sobre isso. Então, comenta, compartilha com a galera e te aguardamos para a próxima. Valeu? Até a próxima para a gente seguir falando das coisas do Inter. Tchau!